sabemos. Nós não sabemos pelo que passaremos, nós não sabemos como passaremos, nós não sabemos quando passaremos, nós não sabemos por que passaremos, mas nós sabemos, sempre sabemos com quem passaremos. No dia em que eu clamar, retrocederão os meus inimigos. De uma coisa eu sei, Deus está comigo. E aquele xará espiritual do Davi, o Paulo, lá no Novo Testamento, emendaria dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, queridos, a presença do Senhor conosco é certeza de bênção, a presença do Senhor conosco é garantia de coragem. E eu concluiria dizendo que a presença do Senhor conosco é suficiente, nos basta, é tudo o que precisamos. Nós não precisamos de bola de cristal, de vidente, cartomante, benzedeira. Nós não precisamos saber o que o futuro nos aguarda, porque o mais importante nós já sabemos: Jesus está conosco. Ele nos acompanhará, Ele jamais nos desamparará, Ele honrará a sua promessa, Ele não pode mentir. No capítulo 12 do livro de Paulo aos Coríntios, do segundo livro, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, encontramos o célebre episódio do espinho na carne. E Paulo não foi muito específico a respeito, graças a Deus por isso, porque exatamente pelo fato de não ser tão claro sobre o que era aquele espinho, fica mais fácil para a gente aplicar a experiência de Paulo à nossa própria vida, à nossa própria experiência. Mas o fato é que o ser humano é curioso e já fazem 2000 anos que os teólogos e estudiosos se propõem a descobrir qual era o espinho na carne de Paulo. Muitas teorias, muitas ideias foram levantadas. Teve gente, pastor Ilquias, que disse que o espinho na carne de Paulo era a sogra dele. Mas eu acho que essa não é uma interpretação muito reverente. Não. O espinho na carne de Paulo era uma de três coisas: ou uma enfermidade física, ou um conflito interior e espiritual, ou a perseguição dos seus inimigos, dos seus adversários. De uma forma ou de outra, todas as teorias a respeito desse mensageiro misterioso acabam desaguando em uma dessas três possibilidades. Mas o fato é que o espinho na carne de Paulo não era algo que apenas lhe causava um desconforto, um arranhão, uma coceira. Pelo contrário, era algo que lhe proporcionava uma dor excruciante. Era um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo. Paulo se sentia agredido, aviltado. E ele se angustiou, e ele chorou, e ele orou. E orou 1, 2, 3 vezes, teria continuado orando se não tivesse recebido uma resposta do Senhor Jesus. E a resposta foi: a minha graça te basta. Eu sempre tive dificuldade com esse verso. Cada vez que eu olhava para essa frase de Jesus, eu me perguntava o que espinho tem a ver com graça. Porque, irmãos, um bom remédio é sempre um remédio específico. Deus poderia ter prometido tantas outras coisas a Paulo. Ele poderia ter dito: o meu amor te basta, o meu perdão te basta, a minha proteção te basta, o meu consolo te basta. Porque Deus disse especificamente: a minha graça te basta. Como é que graça se transforma em unguento, em bálsamo, para tratar uma alma ferida pela agressão de um espinho? E eu me colocava diante daquele versinho, diante daquela passagem, e eu coçava a cabeça, e eu pensava: tem alguma coisa aqui que eu não estou captando. Há algo mais profundo aqui que eu não estou vendo.
E depois de muito orar, e de muito pesquisar, e de muito ler, um dia eu me deparei com a definição de um teólogo que abriu os meus olhos, e ele dizia o seguinte: graça não é uma coisa que Deus dá. Graça é a maneira como Deus dá de si. E aí eu entendi. O que Jesus estava dizendo para Paulo era: Paulo, eu vou estar com você. E eu vou estar com você de forma graciosa, amorosa, favorável, amiga. E isso, a minha companhia, a minha presença graciosa ao seu lado, será suficiente. Existem diferentes traduções da Bíblia, e uma das traduções, na verdade, uma paráfrase chamada A Bíblia Viva, captou bem esse ponto. Traduziu a frase "a minha graça te basta" da seguinte maneira: eu estou com você, isso é tudo que você precisa. Nessa manhã, para as almas feridas, para os corações espetados, para os espíritos ansiosos, para nós, que na nossa humanidade nos preocupamos, fraquejamos, choramos e oramos, a palavra de Deus é: eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. Eu estou vendo você. Eu estou vendo a sua situação. Eu estou atento a tudo o que acontece. Eu estou no controle de todas as circunstâncias. Eu estou com você. E isso é tudo o que você precisa. A graça de Deus é como qualquer bom remédio. Mais do que ela não precisa, menos do que ela não resolve. Amados, como somos abençoados pela promessa da companhia de Jesus Cristo, nosso Salvador fiel, promessa essa que se cumpre todos os dias, e todos os dias se cumprirá até a consumação dos séculos. Deixa-me lhe contar uma passagem da vida, da biografia de David Livingstone. Livingstone, que foi um grande missionário, médico escocês, que no século XVIII dedicou a sua vida à exploração e à evangelização do continente africano. Um grande homem de Deus. Os nativos o conheciam como o homem bom. E ele se tornou a primeira pessoa a receber o título de benfeitor da humanidade. Houve uma noite em que Livingstone quase desistiu de tudo. E às vezes é esse o sentimento, a preocupação que nos sobrevém: eu vou desistir, eu vou jogar a toalha. Houve uma noite em que isso quase aconteceu, porque no coração da selva, Livingstone se viu cercado por uma tribo hostil. Ele entrou na sua barraca para dormir e podia ouvir os cantos de guerra, o soar dos tambores. Os seus guias nativos lhe disseram: doutor, o senhor precisa fugir, porque se o senhor não fugir, eles virão aqui, eles o matarão. Dessa noite o senhor não passe. E naquela noite, Livingstone escreveu no seu diário, no dia 14 de janeiro de 1856. Na noite de 14 de janeiro de 1856, David Livingstone escreveu em seu diário: senti muita perturbação de espírito ao saber da possibilidade de ter todos os meus planos para o bem dessa grande região desfeitos pelos selvagens amanhã. Porém, abri minha Bíblia e li em Mateus 28:20 que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a palavra de um cavalheiro da mais estrita e sagrada honra. E assim está o assunto encerrado. Eu não me retirarei furtivamente esta noite como tinha planejado fazer. Um homem como eu fugiria?
Essas são as palavras que ficaram registradas no diário. A noite passou, de uma forma milagrosa a vida do missionário foi poupada, e ele viveu ainda muitos anos ali na África, pregando a palavra de Deus e compartilhando do amor de Deus. A palavra de um cavalheiro da mais estrita e sagrada honra o sustentou. Essa palavra pode sustentar também a você e a mim. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus. Uma música muito bonita, gravada pelo grupo Ágios, intitulada Razão da Minha Fé, diz assim: me falte água ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem, se nos meus olhos me faltar toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar e o sol, onde estiver sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Eu queria orar com você. Será que você poderia abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Querido, eu não conheço você nem de longe tão bem quanto Deus conhece você. E é possível que exatamente por saber das inquietações da sua alma, das preocupações do seu coração, pela sua vida, pela vida dos seus amados, Deus tenha lhe mandado esta mensagem hoje pela manhã.